Nesta empresa, os trabalhadores seguem à risca a ordem de usar equipamentos de segurança. Tudo para evitar os chamados acidentes de trabalho. Acidente de trabalho é toda lesão tecidual ou perturbação funcional que ocorre com o trabalhador dentro do ambiente de trabalho. O que é lesão tecidual ou perturbação funcional? Quando ele sofre um acidente, um trauma, por exemplo, e ele vem a sofrer uma escoriação, um corte, um ferimento, isso é uma lesão tecidual. Tá? E toda vez que ele também pode ter uma perturbação funcional, ou seja, ele teve um entorse, ele teve uma fratura, ele teve alguma coisa que você não consegue ver de bate-pronto, de forma leiga, mas você sabe que teve uma lesão, tá? Que de certa forma comprometeu a saúde desse colaborador. Isso também é considerado como um acidente de trabalho. Da mesma forma como um acidente de trajeto, onde o colaborador está indo para o trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, isso também é considerado como um acidente de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2023 o estado de São Paulo registrou 373 acidentes de trabalho com mortes. No Brasil foram quase 2.900. A responsável por garantir as condições de segurança dos colaboradores é a empresa. Um trabalho preventivo que salva vidas. Uma vez que você entendeu quais são esses possíveis acidentes, você vai ter medidas para gerar a proteção desse colaborador. Então, por exemplo, treinamentos de segurança, a utilização de EPIs, mitigar esses riscos através, por exemplo, de equipamentos de proteção coletiva. Então, são as formas melhores para evitar acidente. E o colaborador seguir essas normas. De acordo com esse médico do trabalho, esses cuidados são fundamentais. Não só para evitar os acidentes fatais, mas também aqueles que causam sequelas, traumas ou situações de esforço repetitivo. Para garantir esse monitoramento, existem os exames pré-admissional e demissional. O exame pré-admissional ele é essencial para a gente entender como é que está a condição atual de saúde desse colaborador. Se ele já possui alguma doença, se ele possui alguma lesão pré-existente e se isso vai conflitar com a atividade de trabalho dele. Já no exame demissional, também a gente tem que avaliar a saúde desse colaborador para entender se a saúde dele ele está apto também para ser demitido. E mesmo em ambientes de trabalho que parecem inofensivos, as lesões podem acontecer. O teclado e o mouse, por exemplo, usados de forma frequente, podem ser grandes vilões. O grande problema não está no que ela está fazendo, e sim na quantidade de vezes que ela está fazendo, o quanto de tempo que ela se expõe naquilo. E isso realmente vai fazer com que haja um desgaste da região desses tendões, e isso vai levar a processos inflamatórios, formação de cistos. E aí é que começa a entrar o quadro de uma doença ocupacional. Como explica essa fisioterapeuta, algumas situações da rotina que passam despercebidas também podem fazer mal para a saúde. As outras lesões que mais aparecem no nosso dia a dia são as relacionadas à coluna, para as pessoas que trabalham carregando peso, levantando objetos pesados do chão, ou mesmo que não pesados, mas com alta repetição, o pessoal que trabalha com carregamento de caixa, estoque de supermercado. Então, essas pessoas precisam ter um trabalho de fortalecimento da região, da coluna como um todo, e sempre que possível utilizar ao máximo todo o corpo e não só a coluna para fazer o carregamento desse objeto. Então, vamos às dicas. É importante uma postura correta, ter atenção com a maneira de se sentar, se levantar, se agachar. Tudo isso pode fazer a diferença. Uma função de escritório, a gente vai sempre orientar que a pessoa busque sentar na cadeira como um todo, fazer o apoio da coluna, que a cadeira sempre fornece, verificar o ajuste da cadeira em relação à mesa, se essa cadeira está muito longe da mesa, trazer ela mais para perto, verificar se a cadeira tem o apoio dos braços, verificar a distância que você está em relação à tela do computador, ao teclado, o mouse. Então, o máximo que a gente puder levar esse material mais para o fundo da mesa, para ter um apoio maior dessa região do antebraço, vai diminuir com certeza as dores que essa pessoa tem durante o dia.